A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os queridos irmãos. Que Deus a todos abençoe. E este programa, Viva o Brasil, chega agora para levar mais uma mensagem ao seu coração com o reverendo Luciano Lírio, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional. Pois bem, ele estará trazendo a mensagem aos nossos corações hoje. Mas antes que ele entre para trazer a mensagem, queremos lembrar, orem por nós. Orem pelo programa aqui. Orem pelo programa na TV. Peçam indicação de mensageiros para congressos e conferências das suas igrejas. Façam isso, porque nós queremos que Deus seja glorificado e cada dia o Evangelho. Povo de Deus, convido a todos para que abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20 ao 21, que nos diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes a si mesmos. Encontramos nesse texto dois ais, e é sobre eles que eu gostaria de pregar para vocês. Durante a época de seminarista, o dom que eu mais pedi ao Senhor era o do discernimento. O rei Salomão, ao subir ao trono, pediu ao Senhor que lhe ensinasse a escutar a sua voz o suficiente para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Em 1 Reis 3, versículo 9. Quando lemos o livro de Gênesis, observamos que Deus fez logo no início a distinção entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Todavia, desde os dias de Caim, a humanidade considera o pecado uma virtude. Vivemos dias em que o errado é o certo e o certo é o errado. Vivemos dias de valores morais e espirituais invertidos. As pessoas têm prazer no mal, defendem a tese que o mundo é dos espertos. Fazer o bem sem olhar a quem transformou-se em tolice nos nossos dias. Qual é a dificuldade, então, na contemporaneidade para realizar o discernimento? Vamos ver. Primeiro, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e demasiadamente corrupto, escreveu o profeta Jeremias, que encontramos no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. A pessoa é enganada por si mesma e torna-se a maior vítima pelo seu equívoco, segundo as Escrituras. Está lá em Tiago 1, versículo 16. Não vos enganeis. Segundo, podemos ser enganados pelo próximo. Jesus falou sobre os fariseus que enganavam o povo. Terceiro, nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Encontramos em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Na minha época de seminarista, ali no início dos anos 90, eu entrei no seminário em 1991, teve um livro que se tornou best-seller, Este Mundo Tenebroso. E ele justamente falava sobre as potestades espirituais que atuavam, sobretudo, nas universidades. Devemos nos lembrar que o mundo jaz do maligno e que as pessoas mentem porque estão a serviço do pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E encontramos em 2 Coríntios 11, versículo 14, que ele se transforma em anjo de luz. Mas, pastor, quais são as minhas áreas de discernimento? Que áreas que eu preciso ter o dom do discernimento? Vamos ver então. Primeiro, é preciso discernir entre o bem e o mal. O profeta Ezequiel, encontramos no seu livro, no Antigo Testamento, no capítulo 22, versículo 26, que diz que os sacerdotes no seu dia não conseguiam distinguir entre o santo e o profano,
entre o imundo e o limpo. Amados, existem crentes, igrejas e ministérios que não conseguem mais enxergar a diferença entre uma coisa e outra. E por isso acabam aceitando o que Deus abomina e rejeitando o Espírito Santo, que é tão sensível e que exige santidade. Segundo, precisamos discernir entre o falso e o verdadeiro. O falso é falso. O falso não é verdadeiro. Mas sempre o falso tem semelhanças com o verdadeiro. Porque o objetivo do que é falso, do que é falsificado, é se passar por verdadeiro. Observamos quando alguém compra um artigo falsificado. Ele não vem dizendo que é falsificado. Ele quer se passar por verdadeiro. Né? Vemos isso na pirataria. Quando se compra um tênis, um boné, uma camisa, um eletrodoméstico falsificado que tenta se passar por verdadeiro. Precisamos discernir o falso testemunho, a falsa acusação, o falso juramento, a língua falsa, a falsa humildade, os falsos irmãos, os falsos amigos, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres e a falsa pregação. Temos hoje coaches, palestrantes, profissionais, mercenários da fé, que se tentam passar por pregadores da palavra de Deus. Ora, você pode estudar, você pode ser um coach, ser um pastor, ser um pregador do Evangelho, mas a mensagem do Evangelho, ela é muito mais do que palestras, porque ela não apenas vai te dar orientações sobre viver bem, mas ela vai te levar a uma nova vida em Jesus Cristo, porque sem o arrependimento e sem a fé no Senhor Jesus Cristo, de nada adianta conquistarmos esse mundo. Terceiro, é preciso discernir entre a vontade de Deus e a vontade do próprio ser humano. Deixa eu falar uma coisa para você que está começando ou já visualizou algumas metas para 2020. É necessário que você consiga entender, começamos uma nova década agora, e alguns sonhos envelhecem. Por quê? Porque alguns sonhos foi você que sonhou, não foi Deus que lhe deu. Então, aquilo que Deus promete, Ele cumpre, ainda que você leve 40, 50, 60 anos, 100 anos para se cumprir na sua vida. Mas observamos pessoas fazendo metas e projetos, e esses projetos envelheceram. E algumas pessoas não estão conseguindo ter sonhos novos, não estão conseguindo discernir aquilo que foi sonho dado por Deus, projeto de vida dado por Deus, dos seus sonhos próprios. Há poucos dias eu estava vendo a biografia de um grande diretor de cinema norte-americano chamado Orson Welles. Esse diretor, quando ele tinha por volta de 27 anos de idade, ele fez o filme que foi considerado o maior e melhor filme já produzido em todos os tempos. Só que logo depois ele foi para a Europa e ali ele viveu no ostracismo durante 20 anos. Durante 20 anos ele não quis retornar para Hollywood. Depois de 20 anos, ele falou, olha, eu vou fazer um novo filme que as pessoas vão se lembrar de mim até depois da minha morte. Sabe o que aconteceu? Aquele filme levou mais de 5 anos para ser produzido. E quando o filme finalmente ficou finalizado, ninguém se interessou de assistir. Foi um fracasso. Sabe por quê? Porque ali já estava vivendo uma outra década. Eram outras pessoas, era outra geração. Ele tinha ainda sonhado, ainda com a mentalidade de gerações passadas, de décadas passadas. Então, ele não se atualizou. E o que aconteceu? O sonho dele envelheceu. E sabe, foi um fracasso. Então, é necessário que você observe o que está te movendo. Você tem o discernimento.
Algumas coisas realmente não era o plano de Deus de acontecer na sua vida. E você não pode entrar em depressão, colocar culpa na família, colocar culpa em Deus, ou nos políticos, ou em outras pessoas, porque não aconteceram. Devemos crer que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. Se você tem andado segundo a vontade de Deus, se a Bíblia tem sido os parâmetros da sua vida, saiba que o que aconteceu era porque o Senhor realmente tinha planejado. E aquilo que não aconteceu é porque provavelmente Deus te deu um livramento maior. Então as pessoas estão errando porque elas estão vivendo fora dos padrões, dos princípios da palavra de Deus. Salmo 119, 31 nos ensina que se você quer ter discernimento, busque a palavra de Deus. Você, amado irmão, quer ter discernimento, mas quando lê a Bíblia não tem paciência de encontrar o Senhor? Você mesmo quer dar a resposta? Antes de Deus, não se preocupe com a política, não se preocupe com o governo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então busque no Senhor o discernimento e viva bem. Tenha novos sonhos para essa nova década que está começando nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Amém. Agora com a mensagem dos corações. E agradecidos a Deus pelo privilégio de termos ouvido esta palavra. Vamos agora buscar ao Senhor, para que Ele continue fortificando esse projeto, abençoando nossas vidas, abençoando a sua vida em particular, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, netos, sobrinhos, dos vizinhos, da sua igreja, do seu ministério. O mundo precisa de avivamento. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, avivamento de conteúdo e não de forma. De vida santificada, de busca do Altíssimo, para que possamos viver e nos conduzir do modo como Ele tem estabelecido na sua santa e divina palavra. Portanto, muito obrigado e até o próximo programa.